Olá pessoal, nós vamos dar uma olhadinha nessa videoaula em como criar um procedimento estruturado utilizando uma base MySQL. O cenário que a gente preparou é o seguinte: eu criei um banco de dados aqui chamado locais com apenas duas tabelas. Uma tabela cidade, que tem esses campos ID cidade, nome e o estado a que pertence, e uma tabela bairro, que tem os campos ID bairro, o nome do bairro, o ID cidade, que é o campo que vai relacionar a outra tabela, a tabela cidade, e a população de cada um desses bairros. Então, uma forma de se acessar as informações dessas duas tabelas é através de uma instrução SQL relacionando as duas. Dessa forma, eu tenho todas as tabelas, todos os bairros de todas as cidades mostrados. Essa situação nem sempre é a que a gente mais encontra. Normalmente eu vou trabalhar com um filtro. Então, nesse caso aqui, eu vou filtrar uma determinada cidade. Tenho que informar qual campo eu vou estar aplicando esse filtro. E vou mostrar apenas os bairros daquela cidade filtrada. Existem duas formas de automatizar essa consulta. Uma delas é através da criação de view, só que tem uma limitação a view. A view não aceita o filtro. Então, para criar uma view, eu teria que criar um relacionamento de todas as tabelas, de todos os registros das duas tabelas, e depois aplicar um filtro em cima dessa view. Se eu tenho uma consulta que vai utilizar tabelas com grande número de registros, essa consulta fica um pouco lenta, porque eu vou estar não aplicando o filtro, fazendo só naquela cidade, mas vou estar fazendo o cruzamento de todos os registros das duas tabelas para depois aplicar o filtro. Então isso fica mais lento do que usar um outro recurso, que é a Store Procedure. Então a forma de se criar uma Store Procedure é através do comando script, create Store Procedure, dou um nome para ela, nome qualquer. O MySQL já me cria uma estrutura mínima. Eu coloco o meu código, e a forma de chamar essa tabela é através do comando call sp cidade bairro. Usando o comando call, eu vou ter então uma chamada à minha Store Procedure. Nesse caso, o que está acontecendo? A gente está passando o código da cidade na instrução. Então, na verdade, essa Store Procedure só funcionaria para essa cidade selecionada. O que eu queria que acontecesse era que eu tivesse a possibilidade de passar como parâmetro aqui um valor e a consulta ser feita em cima desse valor passado por parâmetro. Então eu defino aqui um parâmetro de entrada e um tipo de dados. Aqui eu teria que criar então uma coisa mais ou menos assim. Só que isso não funciona, porque eu estou trabalhando com uma concatenação de strings. Então eu tenho que fazer uma concatenação de strings da seguinte forma: declaro isso aqui com uma string, passo
o parâmetro. E agora eu posso mandar executar. Esse comando que eu vou colocar aqui agora é padrão também. E ele vai servir para, primeiro, preparar esse comando, que eu estou juntando as duas strings. Depois ele executa. E finalmente ele limpa da memória esse comando. Então vamos ver se está tudo certo aqui. E agora eu posso tentar passar. Opa, eu não executei a consulta aqui. Agora sim, atualizou o código e eu tenho a consulta sendo feita a partir da passagem do parâmetro de qualquer código de cidade. Essa consulta é apenas uma consulta simples, mas eu poderia fazer aqui no SQL, por exemplo, a soma da população e pegar apenas o nome da cidade. Então, c.nome, a cidade, a população, aqui eu teria que colocar mais um parâmetro, que é a forma como os dados serão agrupados. Como o campo aí de cidade se repete, eu tenho que identificar de qual tabela esse campo está vindo. Então agora é só executar novamente. A minha Store Procedure é atualizada para essas mudanças que eu fiz agora. E aqui eu tenho então a forma de se chegar ao total da população através da passagem de um parâmetro identificando qual cidade. Claro que esse parâmetro poderia ser o nome da cidade, desde que eu tenha essa informação no banco de dados, e aqui eu poderia trabalhar com os dados de qualquer forma, qualquer tipo de consulta SQL. O que eu queria mostrar para vocês era a forma de se passar parâmetros para uma Store Procedure e chegar a um resultado satisfatório. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que eu fiz isso